Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o déficit em conta corrente do Brasil, um resultado negativo em suas contas externas no ano de 2012. O déficit foi de 54,2 bilhões de dólares, sendo considerado o maior da história econômica brasileira. Em anos recentes, o déficit nas contas externas somente chegou a ser considerado um problema muito grave em 1995, quando registrou uma bruta elevação de 915% em relação ao ano anterior. A partir de 2003, os déficits foram transformados em superávites, mas voltaram em 2008. Para o Banco Central, déficits em contas correntes são normais e até mesmo naturais em países em desenvolvimento. Mas há importantes. Para examinar as causas fundamentais desse expressivo déficit em contas correntes, os seus impactos no conjunto da economia e seu significado como uma complexidade a mais no esforço do governo para a retomada do crescimento, o Agenda Econômica tem hoje como convidado o economista e professor da UNB, Renato Bauman, professor de Economia Internacional. A meu lado, o jornalista Davi Emerick. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Professor, vamos começar entendendo aí o que teria causado, esse déficit tão expressivo, 54,246 bilhões. Quais são as causas, as razões fundamentais que levaram a esse resultado negativo? Deixa eu primeiro explicar o que é déficit em conta corrente. É uma das contas do balanço de pagamentos. Em poucas palavras, o déficit em conta corrente é a diferença entre o que o país exporta de bens e serviços, mercadorias e serviços, e o que ele importa de mercadorias e serviços. Muito bem, se você... E isso é importante você ter presente que isso é um registro a posteriori. Eu sempre digo para os meus alunos, quando você olha o balanço de pagamento, você não pode esquecer que foi algo que aconteceu. Se aconteceu, alguém pagou. Ou você gerou, via exportações de mercadorias e serviços, uma quantidade de divisas suficiente, dólares, ou euros, ou ienes, suficiente para pagar os seus gastos, o que você importou, ou você não gerou essa quantidade de recursos e alguém financiou. Que alguém? O resto do mundo. Então, o déficit em conta corrente é aquele cheque especial. Aconteceu a festa, você gastou mais do que tinha e o resto do mundo pagou. É bom ou ruim, né? Ao mesmo tempo que tem essa definição contábil de o que é o déficit dentro do balanço de pagamentos, você tem uma outra dimensão que é importante ter presente, que é o seguinte: o déficit de conta corrente é, por definição, a poupança externa. Você investe, uma economia investe usando poupança do setor público, poupança do setor privado e poupança externa. Então, se você teve déficit em conta corrente, o resto do mundo ajudou a financiar o seu investimento, o seu crescimento, a sua produção. Ter déficit em conta corrente, per se, não é uma coisa que leve ao suicídio, não é nada demais. Você mencionou que o Banco Central considera normal o déficit de transações correntes, e isso é uma das coisas que a gente aprende no início de teoria de desenvolvimento econômico. É um dado de realidade que uma economia em desenvolvimento tenha déficit de conta corrente. O período de 2003 a 2007 foi anômalo porque nós tivemos superávit. Se você nós somos uma economia em desenvolvimento e temos superávit em conta corrente, significa que nós estamos financiando o resto do mundo. Está errado? E isso foi verdade no Brasil, isso foi verdade em outros países da América Latina, porque os nossos produtos de exportação, o preço subiu muito. Essa é uma situação anômala. O normal é ter déficit, mas é normal ter déficit dentro de uma certa margem. E aí a regra de bolso é até 3% do PIB é razoável. Por quê? Porque isso significa que você está financiando o seu crescimento com 97% dos seus recursos internos. Isso pode ser demonstrado, algebricamente, etc. Mas o número mágico é 3%.
E nós, felizmente, estamos na faixa próximo de 2%. Pouco mais, pouco menos. Estamos bem dentro do que, apesar de todo o aumento que houve, ainda estamos aí dentro do que é perfeitamente aceitável para uma economia em desenvolvimento. E por que uma economia em desenvolvimento tem déficit estrutural? Porque, como você calcula o déficit em conta corrente, é considerando três e importações de mercadorias, que é a chamada balança comercial, a diferença entre exportações e importações de serviços e transferências unilaterais. O dinheiro que a turma que saiu de Mogi das Cruzes foi lavar prato em Tóquio e manda de volta para a família, a turma de Barbacena... Essa entra mais do que sai, né? Essa é boa, essa é boa. Essa é boa. Pequena. Felizmente é boa. Estamos falando aí de 3 bilhões de dólares e tal. Mas por que aumentou? Aumentou porque reduziu o superávit comercial, as nossas exportações têm crescido menos, as importações têm crescido mais, ainda somos superavitários, mas esse superávit tem diminuído. E, tradicionalmente, uma economia em desenvolvimento tem déficit na conta de serviço, porque aí você paga royalty, paga assistência técnica, paga frete, etc. A classe média descobriu Miami, vai fazer compra de enxoval em Miami, isso tudo conta para o déficit. Agora, como toda regra tem sua exceção, pelo que o senhor falou, poupança externa e tal, então, quando alguém do Banco Central vem e diz que isso é muito natural em países de desenvolvimento, na regra ele tem razão. Sim. Por que a China foge da regra? Porque a China também não era um país de primeiro mundo, era um país, há pouco tempo, até um pouco atrás da gente, apesar do gigantismo dela. Porque ela é a exceção, tem um superávit imenso em relação aos Estados Unidos e outros países desenvolvidos. A China foge de quase todas as regras. A China é uma coisa extraordinária. Todo mundo fala muito da China, mas eu insisto numa dimensão. O tema China, enquanto novidade no cenário mundial, não se esqueça que tem 11 anos. As taxas de crescimento são absurdas, os números são despropositados. Tudo era zero, né? De repente. Não é que fosse zero. Se você pega os principais parceiros comerciais da China, eles são Estados Unidos, Alemanha, Hong Kong e Japão. Desde 90, isso não mudou. São os 4. O que mudou? Mudou quando a China entra na Organização Mundial do Comércio, em que ela dispara o seu comércio com países em desenvolvimento. É aí que ela ganha, passa a ser a grande novidade que mudou o cenário mundial. Portanto, tem 11 anos. Isso. Dito isso, ela tem superávit porque o volume de exportações é tão maior do que suas importações e é tão... a segunda economia do planeta, já passou os Estados Unidos em exportação de produtos industrializados, etc. Esses grandes números, propriedade matemática, a lei dos grandes números muda a relação entre eles. Né? E ela resiste também à pressão para que mude a sua política cambial, né? Sim, mas ela tem mudado. Muito gradualmente, à la chinesa, tanto que recentemente o presidente do Banco Central chinês chamou atenção para o fato, chamou a atenção do mundo, falou, olha, eu não estou mais intervindo aqui porque a minha moeda, realmente o yuan tem aos poucos se desvalorizado, muito gradualmente. Uma longa marcha. Uma longa marcha da China, mas você não vê mais americano reclamando do yuan, porque o dólar se desvalorizou, essa relação que era uma fonte de atrito bilateral, ela saiu um pouco do cenário. Quem está reclamando do câmbio hoje é o Brasil. A posição brasileira na OMC, o Brasil tem sido muito ativo nesse sentido, e há alguns trabalhos da Fundação Getúlio Vargas, lá de São Paulo, a Vera Tostersen tem trabalhado muito sobre isso, os números são muito impressionantes. A diferença de paridades cambiais do real, dólar, euro e yuan fazem com que essas moedas, a paridade dessas moedas, seja uma barreira comercial muito maior do que as tarifas. Então, a delegação brasileira na OMC tem se batido para incluir esse tema nas negociações na OMC, porque é um problema. A OMC não tem mandato para falar de câmbio, ela tem mandato para falar de políticas comerciais. Bom, então onde é que você fala de câmbio? No FMI, mas o FMI não tem mandato para falar de política comercial.
E, de fato, você tem aí Só voltando um pouquinho à questão da China, o senhor falou já uma situação completamente diferente, que é um processo de 11 anos, e houve um absurdo, quer dizer, absurdo do ponto de vista do conceito americano do que é livre iniciativa, que reconheceram a China como um país é baseado na livre iniciativa, um país que tem uma legislação toda centralizada, um Estado fortíssimo. Esse entendimento que os países ricos passaram a ter da China por algum interesse comercial específico, isso faz com que a China pule na frente, porque ela é diferente do ponto de vista de um país que se organiza pela livre iniciativa pura. Eu não diria que é o fato de ter reconhecido como economia de mercado. O Brasil, o executivo brasileiro reconheceu e o tema continua parado aqui no Congresso, felizmente. Eu não diria que é isso. A China tem um enorme ganho de competitividade pela sua inter-relação com os países vizinhos. O que se chama de cadeias de valor, o fatiamento do processo produtivo, é um dos temas hoje que está aí na prioridade A na agenda. Nós, no IPEA, estamos começando a desenvolver um trabalho nesse sentido. A China tem inter-relação com seus países vizinhos. O que eu quero dizer é o seguinte, a China produz um determinado câmara de televisão. Uhum. Ela compra o vídeo, sei lá, do Camboja, a estrutura metálica do Vietnã, etc., e isso é montado em Xangai, né? O que acontece com isso? O que acontece, você tem não só a consolidação de um movimento geopolítico na região, mas você tem, sobretudo, o acesso a produtos a um custo muito mais baixo, porque a mão de obra do Camboja, do Vietnã, de outros países vizinhos, é mais baixa do que a mão de obra chinesa. Então, você tem uma clara fonte de competitividade aí, que nós, aqui na América Latina, não temos nada parecido. Algo o México começa a ter na sua relação com os Estados Unidos, mas, de um modo geral, nós não temos nada parecido com isso. Esse, sim, é um elemento de competitividade muito forte que tem beneficiado a ponto de que, eu tenho insistido nisso, os produtos que vêm aqui com Made in China não são Made in China, são Made in Asia. São montados de uma forma tão pulverizada na região, um grau que é comparável, o grau de interação produtiva é comparável com o que você observa na Europa Ocidental. Ora, da mesma forma que o senhor analisou a exceção chinesa, né, porque é um país em desenvolvimento e que é o campeão de superávit, sim, contrariando aquela visão que o Banco Central disse que é natural países em desenvolvimento terem déficit, né? Temos um outro exemplo, que é os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, a mais industrializada e que tem, por sua vez, o maior déficit comercial do planeta. Outra exceção. Todo país, quando crescer, gostaria de ser Estados Unidos. Por quê? Porque é a única economia do planeta que pode se dar o luxo de conviver durante décadas com déficit fiscal e déficit nas contas externas. Não só a balança comercial, mas a balança de transações correntes. Eu mencionei aqui o número mágico de regra de bolso de 3% do PIB, como sendo a faixa de normalidade. Estados Unidos tem convivido há anos com déficit de conta corrente de 5%, 6%. Por quê? Porque é a única economia que pode se dar esse luxo, pelo simples fato de que ela paga as suas dívidas em moeda nacional. Ela emite a principal moeda do planeta. O dólar tem perdido um pouquinho do seu peso como unidade de transação, 85%, e tem perdido um pouquinho mais como reserva de valor. Mas ainda é de longe a principal reserva de valor. E toda a crise que acontece, todo mundo corre para título do Tesouro Americano, ouro. São as duas fontes mais seguras que ainda existem no planeta. Mesmo ele sendo emitido constantemente, sem lastro, mesmo ele sendo emitido, isso levou lá atrás a uma grande crise entre Estados Unidos e França, com Charles de Gaulle. Naquele momento você tinha a conversão dólar-ouro, de Gaulle falou, tá bom, então eu quero minhas barras de ouro. Porque o dólar era emitido numa proporção que não correspondia à situação de desequilíbrio que se observava naquela situação. Foi rasgado o acordo Bretton Woods. Foi rasgado o Nixon em agosto de 71, etc, etc. Professor, o déficit em conta corrente, que é um tema que a gente vem tratando desde o início,
Em 1995, ele deu um salto de 915% em relação ao período anterior de 94. E a gente sabe que lá tinha um governo com uma concepção definida. A partir de 2003, esses déficits são substituídos por superávites que começam a se acentuar. Bem, aí nós estamos num outro governo, já num outro período, que volta novamente o déficit tomar força. É que a política do atual governo, as políticas do atual governo estão se identificando com as políticas anteriores, ou você acha que não tem nenhuma relação entre um período ou outro e o atual período do governo Dilma? Não há nenhuma relação. 95, não se esqueça que é o primeiro ano depois da adoção do Plano Real. Portanto, você tem um processo de antecipação da tarifa externa comum, alguma abertura comercial. Você tem o fim da inflação, as pessoas com maior capacidade de compra e as empresas com maiores compras no resto do mundo. Então, em 95 é natural você imaginar que houvesse um impacto sobre as contas externas. Inevitavelmente aconteceria, né? O período 2003 a 2007, como eu disse, é extraordinário porque Brasil, como outras economias da América do Sul, fomos altamente beneficiados pelos chineses, que passaram a comprar minério de ferro, soja, carne, trigo, e isso levou a superávites comerciais como nunca antes nesse país. Nós tivemos 40 e tantos bilhões de dólares de superávit comercial. É bom? Provavelmente não é bom, porque a quantidade de dólares que você tem que internalizar é muito grande. Isso afeta a taxa de câmbio, que afeta a rentabilidade de exportações. Qual é o nível ideal de superávit comercial? Não sei dizer, mas certamente 40 é muito. Talvez o equilíbrio esteja onde a gente está hoje, 20 alguma coisa, né? Com um déficit de transações correntes aí dentro da faixa dos 3%. Essa é uma situação de equilíbrio do balanço de pagamentos? Possivelmente sim. Se você pega os indicadores básicos, que em economia se chama indicadores de liquidez e de solvência, dívida externa sobre exportações, compromisso de pagamento de curto prazo sobre exportações, dívida sobre... Qualquer indicador, a grande maioria desses indicadores, mostra uma situação razoavelmente confortável numa trajetória confortável. Eu diria que a situação do balanço de pagamentos brasileiro hoje não dá margem a grandes preocupações, em que pese esse aumento de déficit e essa trajetória que aparentemente parece ser negativa. Nós vamos examinar no programa Agenda Econômica, no próximo bloco, os déficits nas contas industriais especificamente e também ver aqui quais são as tendências que poderão ser observadas, inclusive para ver a influência que isso teria ou não na desaceleração do crescimento econômico. Continue com a gente.